Meus queridos nerds, a tão pedida, a tão comentada por vocês, hierarquia cósmica da DC Comics. Afinal, o que é uma entidade cósmica? Um ser de imenso poder que pode controlar ou destruir tudo, que possui ligações diretas com o Deus Supremo da DC, criador de todas as coisas? Qual é a real definição de entidade cósmica nos quadrinhos da DC? Seres que são fundamentais para a vida e funcionamento de todo o universo? Pois é, a DC não tem uma hierarquia bem definida de entidades. Então vocês verão alguns conflitos, como por exemplo, várias entidades que seriam as responsáveis por criar o universo, ou então várias entidades que representam a mesma coisa, o mesmo conceito, como o tempo ou a morte. Tudo isso ainda é muito confuso nos quadrinhos, seja na Marvel ou na DC Comics. Esses conceitos mudam bastante de roteirista para roteirista, sem contar que na DC, eu confesso que é um pouquinho mais confuso, porque na DC ainda tem várias crises, reboots, então a todo instante tá mudando a funcionalidade de tudo. Mas bem, assim como eu fiz com o vídeo da Marvel, né, que eu reuni e expliquei pra vocês toda a hierarquia do universo da Marvel, né, quem que manda mais em quem são as mais poderosas, quais são as entidades mais importantes da Marvel. Inclusive, se não viu esse vídeo, vou deixar no card aqui em cima. Hoje faremos um da DC Comics. Eu vou ranqueá-las das mais comuns que eu tenho conhecimento até chegar nas mais importantes e poderosas. Lembrando também que, além dos fatos que realmente existem nos quadrinhos, como eu disse, é tudo muito confuso. Esse vídeo também é com base nas minhas opiniões, como eu enxergo toda essa hierarquia cósmica da DC. Isso até esse momento. Pode ser que depois eu descubra coisas novas, lance novos quadrinhos e eu mude algumas coisas aqui. Mas vamos lá então, antes de eu começar a falar, eu tenho duas citações super importantes e inusitadas para esse vídeo, o Superman e o Batman. Nenhum dos dois são entidades, mas são pilares fundamentais da editora DC. Inclusive, recentemente, o Superman literalmente levantou o peso de toda a criação, um feito abstrato, mostrando que ele carrega a DC nas costas. Ele fez isso tomando o posto do Atlas, né, que é um titã na DC, e o Atlas segurava o peso de todo mundo com a sua força física, e o Superman fez isso também, né, pegou o lugar dele. No quadrinho o relógio do juízo final, o Dr. Manhattan revela que o multiverso reage ao próprio Superman e as alterações na sua linha do tempo reverberam pelo espaço-tempo. E o Batman acontece literalmente a mesma coisa, porém no multiverso sombrio, que é a contraparte do universo original da DC. Multiverso sombrio que é a contraparte da DC Comics, aquele universo onde tem versões bizarras do Batman, Batman que ri, o Batman que é um Lanterna Verde, o Batman que é um Aquaman da vida, que é um Flash, etc. Inclusive eu posso trazer vídeos pra vocês de como que tá esse multiverso sombrio atualizado e quem são essas versões. Então mesmo o Batman e o Superman não sendo entidades cósmicas, eles têm seu papel também na funcionalidade de todo o multiverso, são pilares. Mas agora então, começando com a hierarquia. Temos aqui os Guardiões do Universo. Os Guardiões do Universo, ao contrário da maioria aqui da lista, não são entidades, mas sim seres cósmicos. A diferença é bem sutil, eles não fazem parte do equilíbrio cósmico do universo por natureza. Eles não são a representação de algo como um sentimento, mas a sua raça, os Malthusianos, como são chamados, são uma das entidades mais antigas de todo o universo. Eles se dividiram em três tipos diferentes: os Guardiões, os Armanas e os Controladores. Todos os três tiveram impactos no universo, como a criação direta e indireta também de todas as tropas existentes dos Lanternas, as tropas emocionais. Eles fizeram parte da antiga criação do Antimonitor, da criação dos Devoradores de Sóis, da destruição do setor 666 e muito mais. São uma das raças mais poderosas existentes e graças a ele, o universo pode ter algo parecido com, digamos que, uma ordem, uma força policial, algo que ajuda a manter a organização em tudo. Mas apesar de tudo isso, eles não são tão poderosos quanto outros que eu mencionarei aqui nesse vídeo. Eu diria que o potencial de destruição dos Guardiões é galáctico, já outros dessa lista, o potencial de destruição é multiversal. Mas se eles não são entidades, por que a gente colocou eles aqui nesse vídeo? Simples, eu diria que abaixo das entidades estão então os Guardiões dessa ordem hierárquica do universo. São extremamente respeitados e comandam a maior força policial do universo. Praticamente em todo o universo eles são conhecidos por guardar os planetas, né, e manter a paz, a ordem. E não seria justo então não mencionar esses seres, mas sim, muitas pessoas confundem ele com verdadeiras entidades cósmicas, mas eles não são, cara, pelo menos não nas suas formas base. Seguindo, temos os deuses. Aqui
vão os deuses antigos e os novos deuses, já que realmente não existe uma grande diferença entre eles em questão de hierarquia ou poder. Dentre de ambas as classes temos deuses mais fracos e os deuses mais poderosos. Os antigos são liderados pelo Zeus, já os novos são liderados pelo Pai Celestial, ou a contraparte do Pai Celestial, que controla uma outra parte ali dos novos deuses, no caso o Darkseid, que são conhecidos como os novos deuses de Apocalipse. Mas o Darkseid, apesar de ser o líder de Apocalipse e desses novos deuses que vivem ali, eu vou colocar ele à parte no vídeo porque ele é uma outra coisa sinistra. Mas bem, os deuses são tão poderosos que até mesmo os guardiões tiveram medo de se meter em uma briga envolvendo Ares e o Mr. Spirlix, né? O que mostra que os dois são bem superiores ao grupo de seres cósmicos. O Pai Celestial é dito ter o controle da equação da vida e tem contato direto com a própria fonte, que é a energia de Deus, a energia criadora do universo, do multiverso da DC. O Hércules já foi capaz de colocar medo no Ares e até mesmo nocautear o Superman. E por aí vai. São seres extremamente poderosos e só existe uma única versão desses personagens fora do multiverso. Tudo bem que dependendo ali do universo, você pode encontrar algum avatar um pouquinho menos poderoso do que as suas formas reais. Mas os próximos seres aqui da lista são bem mais poderosos e acima, hierarquicamente, que os deuses antigos ou os novos deuses. Portanto, então eles ficam aqui nessa posição. Seguindo, temos os demônios. É claro que nem todos os demônios ficam aqui nessa posição da lista. Apesar da dimensão infernal estar fora do antigo mapa da DC Comics, cara, nem todos os demônios ou dimensões infernais, digamos assim, é nível multiversal. A maioria, na verdade, são bem fracos, mas eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, o demônio Trigon, esse que é muito subestimado pelos fãs de quadrinhos da DC Comics. Durante a crise nas Infinitas Terras, ele foi mostrado no monitor como estando em um nível de igual para igual com o Espectro que é um dos grandes braços direitos de Deus ali. O demônio Trigon já foi capaz de lutar contra o Mxyzptlk e sua luta estava distorcendo a realidade em torno deles. É um conquistador de universos e dimensões, assassino de deuses, forte o suficiente para ameaçar o Vingador Fantasma e bater de frente com o próprio Superman. Vingador Fantasma também, cara, que teve que tomar cuidado ao ir na realidade do Trigon para não cair em uma das suas rachaduras. Os filhos do demônio Trigon também afirmaram que nem mesmo a presença poderia tirá-lo da sua dimensão. Ele tem um controle da manipulação da alma tão refinado que ressuscitou até mesmo um anjo. E ele também afirmou uma vez, cara, que se não fosse todo o exército que existe no paraíso, no céu, o Trigon atacaria o próprio Deus, o próprio Criador. Então não se deixem levar aí pelas animações apenas da DC Comics. Esse cara, o Trigon, é ridiculamente poderoso. Tem outros demônios também com destaque aí nos quadrinhos e animações da DC, mas que não são tão poderosos assim como o Trigon. Como por exemplo o demônio Trigon, né, e o primeiro dos caídos, né, que muitos confundem ali com Lúcifer, mas são dois personagens diferentes. Seguindo temos Lordes da Ordem e do Caos. Pois é, dois grupos aí de personagens que já sofreram muitas e muitas alterações nas suas histórias de origem, né? Então aí os Lordes da Ordem e os Lordes do Caos. Eles são poderosos seres mágicos que veem a magia como opostos. Em algumas origens são tão antigos quanto os próprios Malthusianos, no caso os Guardiões. Os Lordes da Ordem podem materializar um corpo físico na Terra para agir, ou o mais comum, criarem artefatos com parcelas dos seus poderes. O mais famoso, por exemplo, é o Elmo de Nabu, que contém uma parte do poder do Lorde mais poderoso deles, no caso, o Lorde Nabu. A magia da Ordem prega o respeito pelo ambiente mágico, como se pedissem permissão ao universo para utilizar a magia. Já os Lordes do Caos, eles tomam esse poder para si sem pensar nas consequências, não se limitando a dogmas ou regras. Quando o preço que eles tiverem que pagar chegar até eles, os Lordes apenas usam mais magia para neutralizar essas consequências e repetem infinitamente o mesmo processo, criando assim uma bola de neve de caos e destruição. Você vê aí o Senhor Destino, os poderes que esse cara é capaz. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre ele, os poderes. O maluco é uma verdadeira entidade cósmica. Agora você imagina o Nabu, que é o próprio Senhor Destino com seus poderes no máximo. Nabu já foi mostrado capaz de restaurar parte do multiverso, e alguns Lordes do Caos mostraram capazes também de andar entre as páginas dos quadrinhos, quebrando a quarta parede e meio que podendo alterar tudo. São extremamente poderosos e bem acima de seres como os próprios deuses, mesmo que na origem mais recente dos quadrinhos os Lordes da Ordem e do Caos sejam apenas humanos que conseguem acessar essas magias, esses poderes. Inclusive, se você quiser entender bem das magias e dos poderes de cada um desses seres, dos deuses, dos demônios, dos anjos, do Criador, cara, eu tenho um vídeo sobre isso também, falando sobre todas as forças cósmicas que regem o multiverso da DC Comics. Lá eu explico com detalhe como que funciona todos os poderes. Vou deixar no card aqui, assiste lá também. Te convido, cara, se inscreve aqui nesse canal, é só vídeo diferenciado que com certeza você vai se
se apaixonar por esse mundo aí dos quadrinhos e dos heróis, dos vilões também. Seguindo, temos agora na hierarquia os espectros emocionais. Os espectros emocionais são, como o próprio nome diz, formas físicas de emoções abstratas. Eles são a entidade Ion, que é a entidade da força de vontade, Adar, a entidade da esperança, Carniceiro, a entidade da raiva, Parallax, do medo, Predador, do amor, Ofídio, da avareza, Prosélito, da compaixão, Umbrax, da cor ultravioleta, Necron, do preto, e a entidade da vida, do branco. Todos eles são extremamente poderosos e importantes no universo. Nasceram quando a primeira vida surgiu e sentiu alguma emoção. Ion, ao lado do Sodanyat, foi capaz de bater de frente contra o Superboy Prime. O Parallax é um dos poucos seres também capazes de bater de frente contra o Espectro. Espectro que é dito como a ira de Deus, né? Tem poderes ali sinistros direto da fonte. Necron foi responsável por trazer a morte a todo o universo durante a saga da Noite Mais Densa nos quadrinhos. Sem a entidade da vida dos Lanternas Brancos, não existiria a vida. E por aí vai, cada uma com a sua importância e função na realidade. E aproveitando, pega aquele seu amigo que é super fã da DC Comics ou fanboyzaço da Marvel e manda esse vídeo aqui pra eles, cara, pra eles entenderem mais desse universo da DC. Esse aqui tá um vídeo bem completo, cara. Assistir ele é quase você ganhar uma pós-graduação aí no mundo dos quadrinhos da DC Comics, nessa parte hierárquica das entidades. Mas bem, vamos lá. Barbatos. Esse é o antigo deus cósmico pertencente ao multiverso das trevas, que ao lado do Forjador de Mundos deveria destruir universos instáveis para que a sua energia voltasse à Forja. Barbatos então traiu o Forjador de Mundos e, segundo a história, acabou o matando. Como esses universos não estavam sendo destruídos, eles vieram à realidade e se tornaram um multiverso sombrio. Batman, ao lutar contra o Darkseid na crise final, foi enviado ao passado e Barbatos decidiu usá-lo como um portal para o multiverso de luz. Ele reuniu seus melhores guerreiros e invadiu a realidade principal, gerando assim a saga Noite das Trevas Metal, né? A famosa Dark Knight Metal. Mas graças aos heróis e o Monitor, que é outra entidade cósmica, Barbatos foi preso no metal da criação, conhecido como 10º metal, e se mantém lá até os dias de hoje. Seguindo nessa ordem hierárquica, temos o Homem Invertido e o Eclipso. Eclipso recebeu um retcon na sua origem e agora sua função está interligada à história da Hecate e também a do Homem Invertido, por isso ambos vão ficar aqui na mesma posição. O Homem Invertido nasceu junto da Hecate, da origem do multiverso, e foi preso fora da realidade pela própria Hecate. Ele é um dos seres mágicos mais poderosos que existe, talvez ficando atrás somente da Hecate em questão de magia, sendo que para ele é como se a magia não tivesse consequências e ele pode usar à vontade. Com a falta do Homem Invertido para equilibrar a magia junto da Hecate, a presença criou assim o Eclipso, cara, que iria servir para o mesmo papel. Isso muda a origem do personagem, que antes era apenas um espírito da ira divina anterior ao Espectro. O Homem Invertido é mais forte que seres como Constantine, Zatanna, Monstro do Pântano e o próprio Senhor Destino. O Homem Invertido, ao chegar na realidade, saiu destruindo todas as dimensões existentes, invadiu até mesmo o céu e o inferno, obrigando aos anjos e demônios a saírem dos seus lares. Ambos são ameaças multiversais, e para sorte dos heróis, eles estão presos e fora de questão serem uma ameaça tão cedo agora nos quadrinhos, já que citamos eles, o Espectro e o Vingador Fantasma. O Espectro e o Vingador Fantasma são dois seres comandados pela própria presença, o criador de toda a DC Comics, a fonte de todo o poder, e por isso também vão ficar aqui na mesma posição. Até mesmo o nível de poder entre eles é equiparado, já que ambos lutaram mais de uma vez e não houve um vencedor. Na verdade, a presença teve que interferir na batalha, já que o poder liberado de ambos estava destruindo toda a criação. O Espectro é dito como a representação da ira divina, a ira de Deus, um agente da própria presença que tem capacidade de destruir todo o multiverso e tem como única fraqueza a lança do destino. Já o Vingador Fantasma é o Judas Iscariotes, que foi julgado pelo Conselho da Eternidade e condenado a vagar pelo mundo cumprindo deveres passados pela presença para pagar a sua dívida. E temos também a Hecate. Apesar da Hecate ser a deusa da magia, eu vou deixá-la fora da classificação dos deuses. Isso porque ela é a própria personificação da magia, que nasceu junto do multiverso. Ela foi a responsável por criar a esfera dos deuses e só se juntou aos deuses gregos por insistência. Ela ensinou os primeiros humanos a usarem magia e esses se tornaram os Lordes da Ordem e Lordes do Caos. Circe, com uma parcela dos seus poderes, era capaz de criar reinos inteiros, e a magia foi capaz de prender o Homem Invertido também fora da realidade. Apesar da sua aparição breve após o renascimento da DC, ela é um dos seres mais poderosos de toda a criação. Temos um aqui agora que é muito querido por vocês, tem muitos fãs por aí, é muito conhecido, o Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, assim como os Guardiões, não é, digamos que uma entidade, e sim um ser cósmico. Ele não tem uma
uma função definida no universo, mas é tão poderoso quanto as mais fortes entidades. Ele pode ver o passado, o presente e o futuro simultaneamente, tanto de si mesmo quanto de outras pessoas. Ele inclusive pode ver como as pequenas alterações modificam a linha do tempo. Foi o responsável pelo reboot dos Novos 52, graças à influência em cima do Superman, a legião dos super-heróis deixou de existir. Derrotou também simultaneamente quase todos os heróis da Liga da Justiça, contando com os magos mais poderosos da Terra, o manipulador da realidade, 3 lanternas verdes, velocista e o Capitão Átomo em plena potência. Destruiu já um anel de poder como se o anel de poder não fosse nada e aprendeu instantaneamente como utilizar a magia. Também foi responsável por matar o próprio Professor Jun viajando no tempo e o Coruja, sentado na cadeira de Metron, além também de ter segurado a própria existência da realidade no Flashpoint, que deveria ter sido apagado depois do surgimento do Renascimento. Com seus poderes, o Batman que ri enfrentou a Perpétua, cara, e modificou o multiverso. Mas como eu disse, não dá pra saber ainda se a saga é ou não canônica, cara. É muito complexo esse mundo dos quadrinhos. Seguindo, temos agora o Mão Vazia. Não temos muitas informações acerca do Mão Vazia, mas sabemos que ele é um dos avatares da Grande Escuridão. Ele é poderoso o suficiente para apagar um universo inteiro com apenas um gesto e bater de frente com o avatar mais poderoso do Darkseid. Ele pode editar narrativas e ficções dos quadrinhos da DC, trazendo inclusive heróis da Terra 42 de volta à vida para servi-lo. E há indícios de que ele é a personificação dos próprios leitores da DC. Ele também comanda a nobreza, capaz de derrotar os seres do universo 7. Ele já foi capaz de corromper um dos monitores e está presente dentro da Sangria, que, para quem não sabe, é o espaço, a cola que une os universos. Aqui agora temos os duendes da quinta dimensão. Mr. Spirlik é o duende da quinta dimensão mais famoso por conta da sua obsessão com o Superman, porém ele não é o único. Também temos o Batmite, o Kisp e recentemente um duende que é obcecado pelo Asa Noturna, mas ele é tão recente também que nem dá pra comentar. Eles estão além do conceito de tempo e de realidade e enxergam quadrinhos como de fato eles são, podendo até mesmo manipular as histórias como um autor faria. E eles também quebram facilmente a quarta, quinta, sexta, 10ª parede à vontade. Eles estão além do multiverso, mas ainda estão dentro da muralha da fonte, e são todos deformadores, manipuladores da realidade, podendo reescrever tudo como bem imaginam. Batmite e o Mr. Spirlik são os mais poderosos dessa dimensão, e ambos atuam como protetores do Batman e do Superman, respectivamente. Recentemente também fomos apresentados ao Mikey McSpirlik, o filho do Mr. Spirlik, mas eu realmente duvido que esse personagem vai voltar a aparecer. Eles estão acima de seres de 3 dimensões, como Batman, Superman e os heróis que acompanhamos, e estão apenas uma camada abaixo dos criadores do multiverso da DC. Temos agora Alpheus, Monitor e o Anti-Monitor. Esses são 3 irmãos e filhos da Perpétua. Cada um já teve uma origem diferente, mas eu vou focar na última que foi contada nos quadrinhos. Perpétua foi encarregada de criar o multiverso, e ela trouxe à vida 3 seres: o Forjador de Mundos para criar novos universos, o Monitor para monitorar esses universos e o Anti-Monitor para manter multiversos afastados do multiverso da Perpétua. O Forjador de Mundos acabou sendo morto pelo Barbatos, mas conseguiu se reformar na 6ª dimensão. O Anti-Monitor perdeu a sua função com a criação da Muralha da Fonte e em vingança prometeu destruir todo o multiverso de matéria. E o Monitor depois passou por diversas fases com várias contrapartes, e um deles até mesmo se corrompeu graças à sangria que eu mencionei anteriormente. Os 3 podem se unir em um ser de extremo poder e fizeram isso para lutar contra a própria Perpétua, mas o Forjador de Mundos e o Monitor foram traídos pelo Anti-Monitor. Os 3 estão acima da 5ª dimensão e são do alto escalão de existência das entidades cósmicas, muito acima de seres como duendes da 5ª dimensão, o Espectro e todos abaixo da lista. Tem um ou outro que diz aí que o Espectro pode ser acima, mais poderoso, do que o Monitor, o Anti-Monitor e do que Alpheus, mas eu acho que a gente não tem feito o suficiente para isso. Mas na minha opinião eu acho que é aqui nessa posição mesmo, nessa organização. Seguindo, temos os Perpétuos. Os Perpétuos são 7 irmãos que personificam forças fundamentais da existência, sendo eles representação do destino, morte, sonho, destruição, delírio, desejo e desespero. Cada um tem a sua função no multiverso e cada um tem o seu reino, e eles serão os últimos seres existentes quando a criação chegar ao fim. Eles não podem morrer, já que se algo acontecer com os seus corpos físicos, eles vão reencarnar em um novo e continuar o seu trabalho. O Destino é o mais velho dos irmãos, conhece todo o futuro e sabe que nada pode ser mudado. Está acorrentado a um livro que contém tudo o que já aconteceu ou ainda vai acontecer, e é o único que pode lê-lo. Já a Morte está presente quando nascemos e morremos, é a segunda mais velha e possui diversos aspectos dentro da DC Comics, como por exemplo o Flash Negro, o Corredor Negro, o Necron e por aí vai. Qualquer outra entidade que se autoproclame um ser Morte. Sonho é o Lorde
Lorde do Sonhar, responsável por moldar os sonhos e pesadelos dos seres. Não pode ser derrotado em seu próprio reino e até mesmo já demonstrou estar acima do Mr. Spirilix. Destruição é o mais gentil dos irmãos e abandonou seu cargo após entender que ele não era necessário e que o universo continuaria a funcionar sem ele. É a própria personificação da mudança. Desejo e desespero são gêmeos e estão sempre lado a lado, pois quando se tem um desejo e ele não é alcançado, nasce assim o desespero. E existem certas falas que apontam desespero como responsável pela destruição do planeta de Krypton, cara, e assim também o surgimento do próprio Superman. Essa mudança foi tão radical e inesperada que não se sabe ao certo se estava prevista no livro do Destino, que em teoria contém tudo. Temos aqui agora o Darkseid com a sua verdadeira forma. Muitas pessoas subestimam o Darkseid por conta das suas lutas contra a Liga da Justiça, mas os avatares mais poderosos do Darkseid, ou ele na sua verdadeira forma, estão em outro nível completamente diferente, começando pelo fato dele ser completamente imortal, já que ao ser morto, a fonte vai trazê-lo de volta para o equilíbrio cósmico se manter. Em uma versão mais fraca sua, ele já foi capaz de derrotar os Zeus no mano a mano. Um dos seus avatares mais poderosos bateu de frente contra o Anti-Monitor, cara, um ser da sexta dimensão. A união dos seus avatares foi capaz de bater de frente contra o Mão Vazia e matar toda a Quintessência em um único golpe. A Quintessência, que tem seres como um Guardião do Universo, o Vingador Fantasma, Mago Shazam e o Espectro. Mas a sua verdadeira forma supera tudo isso que eu falei, já que o Darkseid é, cara, simplesmente ele é. Ele transcende a compreensão do espaço e do tempo, pode lançar uma sombra gigante sobre todo o multiverso. Ele é o mal conceitual platônico que se aplica a todas as escalas, em todas as instâncias. A sua verdadeira forma é onipresente, abstrato e o fim de tudo, o mal supremo, somente sendo superado pelos seres acima aqui, nessa lista que eu irei mencionar. Então sim, o Darkseid é tudo, menos fraco, como as animações ali dão a entender em alguns momentos. Quando você vê o Darkseid sendo derrotado, você está vendo um dos seus avatares, que tem uma parcelinha dos seus poderes, não a sua verdadeira forma. Seguindo, temos agora a Perpétua. Não se sabe ao certo se a Perpétua continua sendo um personagem canônico no universo da DC Comics. Isso porque a última mega saga afirmou que as crises multiversais foram obra da grande escuridão, refutando a saga da Perpétua. Mas para o vídeo ficar completinho, então vamos colocar ela aqui. Perpétua faz parte de um grupo de seres celestiais, conhecidos como as Mãos, vindo diretamente do Omniverso. Ela foi enviada pela fonte para criar o seu próprio multiverso e retornar à fonte, mas depois ela não quis de abrir mão do seu poder e planejou uma rebelião contra os seres da fonte. Ela então criou o Forjador de Mundos, o Monitor e o Anti-Monitor, cada um com um papel como eu já mencionei antes. Eles então receberam os planos da Perpétua e foram contra o chamado da fonte, né, que também é o deus criador de toda de si. Graças a isso então a Perpétua foi presa e surgiu assim a Muralha da Fonte. Porém, ao sair dessa fonte, Perpétua demonstrou ter poder para bater de frente contra o Batman, que ri com todos os poderes do Dr. Manhattan e também com a energia das crises multiversais, e apenas perdeu por estar enfraquecida. Ela mesmo fraca conseguiu destruir universos como se não fossem nada, e ainda assim também como os seus filhos, ela está na sexta dimensão, a camada mais alta do multiverso, onde ficam os seres mais insanos. Temos aqui agora o Raptor Cósmico e os Juízes da Fonte. Não temos muitas informações acerca desses dois personagens, já que apareceram muito rápido em apenas uma saga cada personagem. O Raptor Cósmico foi responsável por prender a Perpétua e criar assim a Muralha da Fonte após a sua tentativa de rebelião, então sabemos que ele está acima dela. Um dos Juízes da Fonte foi mostrado durante a crise da Perpétua e Batman que ria avaliando ali o multiverso e como ele chegou àquele estado. O seu único feito foi invadir as mentes dos seres para descobrir o que aconteceu e assim ressuscitar Metron a partir do seu esqueleto. Hierarquicamente, ambos estão acima da Perpétua, cara, então por isso estão aqui nesse vídeo. Não quer dizer que no nível de poder eles venceriam da Perpétua. No caso, o Raptor Cósmico sim, ele conseguiu vencer ela e aprisionou, né? Agora temos o Monitor Primordial. O Monitor Primordial, ou também conhecido como Overvoid, é nada menos do que a tela em branco das páginas em quadrinhos da DC. Aquilo então é chamado de Monitor Primordial ou Overvoid. Sem ele não existiria a DC Comics, muito menos todos os personagens dentro dessas páginas em quadrinhos, não existiria história. É como se ela fosse um quadro em branco esperando os autores desenharem e criarem todo o universo em cima da tela. É uma consciência cósmica acima dos monitores e do multiverso, e a partir dele surgiu assim os monitores que vigiavam ali todo o multiverso. É um reino de passagem entre o multiverso e o omniverso. Porém, o Monitor Primordial, como eu disse, o Overvoid, é um ser com consciência também. Seguindo, temos os Arcanjos. Eu até pensei em colocar apenas o Miguel Dermiugo, né, o famoso Miguel ali, e o Lucifer
Morningstar, mas seria injusto citar apenas os dois, sendo que existem outros dois arcanjos extremamente poderosos, o Gabriel e o Serafim Metatron. Sim, tem outros arcanjos ali também, menores, outros anjos, etc. Mas bem, Lúcifer foi capaz de derrotar uma versão da presença, cara, do Deus criador da DC, isso mesmo. Tudo bem que era uma presença corrompida, afetada pelo próprio Overvoid. Lúcifer é completamente imortal, já que a morte não pode reivindicar a sua alma. Ele rasgou o livro do Perpétuo Destino e tem metade do poder da presença, né? Uma parte grande dos poderes. Miguel, por sua vez, já foi dito mais de uma vez ser mais forte do que o Lúcifer, e que ele poderia ter parado toda a rebelião no céu com um mero pensamento. Mais tarde, quando Lúcifer voltou ao paraíso, Miguel ameaçou expulsá-lo novamente, já até mesmo tratou o espectro, cara, que também tem uma parcela dos poderes da presença, como se o espectro não fosse nada, e possui a outra metade do poder da presença, dividindo esses poderes com Lúcifer. Gabriel estava lado a lado dos dois irmãos no início da criação, sendo o terceiro mais forte. Já foi capaz de derrotar um Lúcifer enfraquecido e também um aspecto da presença. Metatron é o quarto mais poderoso das hordas celestes e líder dos serafins. É tão poderoso que em um certo ponto já foi o segundo em comando no céu, atrás apenas da presença, e até mesmo assumiu a sua posição quando acreditavam que a presença havia morrido. Muitas vezes ele é chamado de arcanjo, de tão poderoso que ele é, mas até onde eu sei oficialmente ele é um serafim. Aqui agora temos a Pralaya. Sim, a Pralaya fica acima de tantos seres cósmicos. Por citação, Pralaya é mais poderosa do que a própria presença e os seus semelhantes. Eu digo por citação, já que Pralaya não tem grandes aparições nos quadrinhos, apareceu bem pouquinho, mas ela afirma ser de um patamar extremamente alto. Ela nem mesmo apareceu na sua verdadeira forma, pois quem olhasse para ela morreria no mesmo instante. Ela é a personificação do nada, o vazio, própria inexistência, para onde todo o multiverso vai a cada renascimento. Ela foi capaz de apagar toda a existência, sobrando apenas alguns membros da Liga da Justiça Sombria, que depois conseguiram restaurar tudo que existe. Ela mesma afirma que no fim dos tempos, a presença irá cair na sua escuridão. Então, por feitos, ela fica abaixo da presença e seus semelhantes. Mas se levarmos em conta que ela é uma entidade cósmica poderosíssima e ela mesma afirma estar acima da presença e que ela irá derrotar a presença no fim do multiverso e a presença será consumida por ela, ela teria que ficar então na camada mais sinistra possível, cara, de entidades. Mas como a gente viu, não é tanto o caso assim, não dá só pra confiar no que ela tá falando. Queremos feitos. E bom, aqui temos a presença, Elaine Belloc e a grande escuridão. Os três vão ficar na mesma posição, pois ao meu ver, não tem tanta diferença assim em nenhum desses seres em níveis de poderes. Começando então pela Elaine. Elaine é filha do Miguel, cara, um dos arcanjos mais poderosos, e foi treinada pelo Lúcifer Morningstar, herdando assim o poder dos dois, do Miguel e do Lúcifer. Ela defendeu a criação frente à própria presença e tomou o posto da presença quando Deus abandonou a realidade. Ela mesma foi capaz de criar um segundo multiverso após a morte do Miguel. Essencialmente, ela se tornou a nova presença no fim dos quadrinhos do Lúcifer. Você tá ligado nisso? Ela se tornou a presença. Agora ela é a criadora de tudo e que coordena todo o multiverso, o universo, o omniverso da DC Comics. Já a própria presença é o criador do próprio Lúcifer e Miguel, sendo indiretamente o criador de todo o multiverso, de tudo que conhecemos. Presença já segurou toda a existência, o espaço, o tempo, com as próprias mãos, como se não fosse nada, uma pequena esfera. Derrotou uma vez o Trigon, Eclipso e outros vilões poderosos que partiram em direção dele. É o mais próximo ser da onipotência, onipresença e onisciência dentro dos quadrinhos da DC Comics. É a representação também do Deus cristão, o Deus da Bíblia aqui nos quadrinhos. Ele também foi responsável por criar o Espectro e comandar o Vingador Fantasma. Já a sua contraparte, chamada de a Grande Escuridão, é a única coisa em toda a existência que não foi criada pela presença. A Grande Escuridão é tão poderosa que os dois fizeram um acordo para não atacarem um ao outro. O Espectro, perto da sua forma física, não é nada mais do que uma formiga. Após um retcon nos quadrinhos, foi dito que a Grande Escuridão é responsável por influenciar as crises multiversais ao longo de todos os anos da DC Comics. Ele foi o responsável por todos os caos, por todos os reboots que tivemos. É como se um fosse realmente a contraparte do outro, luz e escuridão, bondade e maldade, dois lados da mesma moeda na escala multiversal, fora dessa escala multiversal na verdade. São as entidades cósmicas mais poderosas de toda a DC, mas ainda não possuem o maior nível hierárquico, cara. Tem um grupo aí que é mais sinistro do que a presença, do que Miguel, Lúcifer e qualquer um, cara. Tô falando da corporação Retcon, chamado também de Animals. Esse pessoal aqui não é nem um pouco conhecido, só apareceram em uma edição da Patrulha do Destino de 2016 e mesmo assim superam todos aqui dessa lista. Como eu disse, pela minha opinião, pelo que eu vi ali os fatos dos quadrinhos, mas eu posso estar
tá errado, comenta aí embaixo também, vamos trocar uma ideia pra ver se a gente chega na melhor lista possível aí do nível hierárquico da DC. Mas vamos lá, a corporação Retcon é responsável por manter toda a DC Comics, todos os quadrinhos da DC, em um local chamado de Céu Final, um local fora do próprio monitor, primordial fora do Overvoid. Eles são capazes de atingir qualquer universo ou realidade, pegar as histórias e gerar com elas, assim, o entretenimento. Quem governa o local é o deus dos super-heróis, o mestre de tudo que é real e imaginário. Lá eles possuem um botão que podem cancelar toda a continuidade dos quadrinhos da DC e fazer algo completamente novo, o que seria a explicação metafísica para os Novos 52 ou qualquer reboot dentro dos quadrinhos da DC. Eles podem modificar a história da presença, modificar a história da Grande Escuridão, como eles fizeram, né? Colocando assim a Grande Escuridão como a responsável por todas as crises. É revelado que todos os personagens criados são a representação de sonhos, medos e ideais dos escritores, com o objetivo de gerar conteúdo para os seres conhecidos como Animals. Esses são pequenos seres em frente a uma televisão acompanhando as histórias, e caso eles percam o interesse, tudo seria cancelado e seria o fim de toda a DC. É também a representação de nós, os leitores e os escritores, roteiristas, desenhistas dos quadrinhos, e esse sim, sem dúvidas, é o maior poder de todos. Eles que mandam em todos e podem alterar, como eu disse, literalmente tudo. Bom, acho que agora ficou um pouco claro para vocês como que funciona toda essa hierarquia, como funcionam os seres cósmicos. Esse vídeo deu muito trabalho, cara, peça o seu like, compartilha com aquele seu amigo fanboy da Marvel, cara, que fala que a DC é confusa. Vamos ver se ele entende um pouquinho mais depois de assistir esse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Amanhã eu tô de volta te esperando aqui, hein? Deixa o like aí, ideias de vídeos que eu trago mais vídeos assim da DC Comics pra vocês. Valeu!